Leipzig vence o Hoffenheim por 5-0 em confronto direto na parte de cima da Bundesliga. Foi um confronto tão direto que com essa vitória o Leipzig assumiu a terceira colocação com 50 pontos. O quarto colocado é o Stuttgart com 50 e o quinto é o Hoffenheim com 50. Vitória crucial pro Leipzig ultrapassar o Hoffenheim e nessa margem de gols ainda conseguir, através dos critérios de desempate, se colocar muito bem. Um verdadeiro atropelo. O Leipzig meteu 4-0 no primeiro tempo, fez mais um no quinto e fechou nesse 5-0. Um jogo que eu vou destacar aqui o Gruda, excelente jogador, que veio do Brighton pro Stuttgart. E aí eu já deixo a seguinte pergunta para você. Se você fosse o Gruda, você teria tomado a mesma decisão que ele? Saído do Brighton, saído de um time de patamar de meio de tabela do futebol inglês para um Leipzig, um time que briga por vagas de Champions na Bundesliga? Se você fosse o Gruda, teria tomado a mesma decisão que ele? E antes de falar o que eu penso, eu já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Bom, já respondendo essa pergunta do Gruda para depois falar um pouquinho mais sobre o jogo, cara, eu acho que sim, é uma pergunta difícil, né? Porque a Premier League é um campeonato de um nível muito alto, né? O Brighton, não à toa, nesse sábado venceu o Liverpool por 2-1, com 2 gols do Danny Welbeck, por sinal. Eu sou da época que o Welbeck... Tô velho, cara. Eu sou da época que o Welbeck junto com o Sturridge eram 2 dos grandes nomes da Inglaterra, lá pra 2014. Eu lembro na Copa de 14, cara. O Sturridge, o Welbeck, o Wayne Rooney, ainda tinha o Gerrard naquele time. Enfim, era uma Inglaterra com muita expectativa e caiu fora na fase de grupos. Naquele grupo com Costa Rica, Itália, enfim. E o Welbeck decidiu nesse jogo do Brighton. Mas enfim, se eu fosse o Gruda, cara, não sei se eu aceitaria. Eu acho que sim, porque no Brighton ele era titular, mas muitas vezes reserva também. E nesse time do Leipzig ele veio para se tornar um dos protagonistas. De fato, eu acho que talvez eu, se estivesse no lugar do Gruda, teria tomado a mesma decisão. Mas é algo difícil, né? Enfim, como ele é alemão, isso foi um fator a pesar a mais, né? Ele jogou demais, fez 2 gols. Vale destacar, o Baumgartner fez 2 também, né? Mas o Gruda, enfim, foi o grande destaque para mim, na minha visão. Enfim, é incrível o nível de competitividade nessa parte de cima da tabela do campeonato alemão. É o Bayern de Munique lá em cima, e aí depois várias equipes brigando por essas vagas com muito equilíbrio. Que nem eu citei no início do vídeo, o Leipzig é o terceiro com 50, o Stuttgart é o quarto com 50, e o Hoffenheim é o quinto com 50. Só que o Stuttgart ainda vai jogar. No momento que eu tô fazendo esse vídeo ainda vai jogar. Quando o vídeo sair, talvez o jogo já tenha acontecido entre Augsburg e Stuttgart. Se já tiver saído o resultado, a tabela vai ter mudado. Se o Stuttgart tiver ao menos empatado, o Stuttgart vai ter passado. Mas enfim, é um Leipzig que se coloca nessa parte de cima da tabela do campeonato alemão para brigar por uma vaga em Champions League. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!